Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, nessa questãozinha vai envolver soluções e especificamente coeficiente de solubilidade. Para te ajudar, tem dica muito boa na resolução dos exercícios. E para te ajudar mais ainda, a segunda dica para você aprender mais. Deixa o seu like aqui no vídeo. É o seu like, garoto, que vai trazer essa fixação desse conteúdo aí com qualidade. Olha, o like não, mas o seu estudo e a resolução do exercício com certeza vão fazer você aprender mais. O like serve para me motivar, para mostrar que eu estou no caminho certo, que o que eu estou fazendo está ajudando o pessoal, além de ajudar o YouTube a divulgar o vídeo para mais pessoas. Então, por favor, deixe o seu like, um comentário, considere se inscrever no canal, porque você já sabe, aqui nós falamos de química, é química. Vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que essa questãozinha traz? Ó, um estudante recolheu 1 litro de solução saturada de sulfato de cobre e, após deixar o recipiente por uma semana na temperatura ambiente, verificou a presença de cristais de sulfato de cobre e o volume de solução final de 700 ml. Sabendo que a solubilidade do sulfato de cobre é de 22,3 gramas a cada 100 ml de água, nessa temperatura, qual a massa em gramas de sulfato de cobre precipitado? Então, olha só, ele tinha o seguinte problema, pessoal. Ele tinha um frasco, né, que tinha 1 litro de solução de sulfato de cobre. Solução saturada. Então, essa primeira solução, ela era saturada. Depois, o tempo passou, nós identificamos, né, um segundo sistema em que o volume agora era de 700 ml e havia a deposição de massa no fundo, né? Havia o chamado corpo de fundo ou corpo de chão. A solubilidade, né, o coeficiente de solubilidade do sulfato de cobre, ele é de 22,3 gramas para cada 100 ml de água. O que significa isso, pessoal? Isso significa que se você tiver 100 ml de água, você consegue colocar 22,3 gramas. Se tiver 200 ml, você vai colocar 44,6. E assim sucessivamente, né? São proporções que você pode fazer. Ele te informa o limite. Para te ajudar com soluções, eu estou trazendo aqui um convite e, para mostrar esse convite, né, um mapa mental de soluções. Pessoal, as principais unidades de soluções. E aonde que você vai fazer o download desse mapa mental? Lá no meu Instagram. É @abporto. Dá um confere lá. Né? Me segue se você achar legal. Tem muito conteúdo maneiro, dica de estudo, experimentos, várias coisas legais que eu divulgo lá, um trabalho em paralelo. E esse aqui é um dos trabalhos, né? As principais concentrações. Uma solução, né? Ela é uma mistura homogênea, soluto ou solvente. A solubilidade depende da temperatura, depende do soluto, do solvente. Por quê? Tem soluto endotérmico, soluto exotérmico. E a gente tem, né, exatamente o coeficiente de solubilidade, que é o que a gente vai usar aqui agora. A gente tem, né, o que ele representa. Então, tem tudo muito bem detalhado das principais unidades de concentração aqui, beleza? Tá lá no meu Instagram. Esse conteúdo com certeza vai te ajudar bastante nos estudos. Então, era essa a dica que eu queria passar. E aí, pessoal, voltando à resolução aqui, ó, ele quer saber o seguinte: quanto que foi para o corpo de fundo? Então, a gente tem que dividir, para entender esse problema, em duas partes. Vamos falar primeiro, né, do sistema inicial. Ele me disse que a solução era saturada. Bom, eu sei que o coeficiente de solubilidade é de 22,3 gramas de sulfato de cobre para cada 100 ml. Então eu consigo, em 100 ml, solubilizar esse cara. Só que ele disse que foi preparado 1 litro, 1000 ml de sulfato de cobre na condição de saturado, no limite. Ele falou isso para mim. Você precisa ficar atento qual é o coeficiente de solubilidade. Se fosse 100 ml da solução saturada, eu teria adicionado 22,3 gramas de sulfato de cobre. Mas foi 1 litro. Então esse cara vale X. Você tinha inicialmente 223 gramas de
sulfato de cobre em 1 litro de solução. Aparentemente um carro de som parou na porta da minha casa, acho que vocês estão conseguindo ouvir. O que acontece, pessoal? A situação 2 é a seguinte: parte do seu solvente evaporou, então temos 700 ml. A massa permanece a mesma, o sulfato de cobre não evapora. Um composto iônico elevado a temperatura de fusão e ebulição, ele não vai evaporar. A massa permanece a mesma. Isso significa que a massa de sulfato de cobre que você tem no vidro 2, né, no seu recipiente, depois que evaporou, continua sendo 223 gramas. A questão é, como mudou o volume, a quantidade que é possível solubilizar, ela diminuiu. Como assim, Arthur? Olha só, o coeficiente de solubilidade me diz que eu consigo solubilizar 22,3 gramas de sulfato de cobre em 100 ml. Só que a minha solução agora tem 700 ml. Isso significa, pessoal, que eu consigo solubilizar 156,1 gramas de sulfato de cobre. Arthur, mas a gente tinha 223, eu só consigo solubilizar 156 e o restante? Exatamente. Tudo aquilo que ultrapassou o coeficiente de solubilidade é o seu corpo de fundo, é o seu corpo de chão. Então a gente consegue determinar essa massa que foi precipitada, como ele chamou aí, da seguinte forma. Eu tinha uma massa total, não é? Essa massa total, ela na verdade, né, eu vou até trocar aqui a forma de dizer isso para vocês. A massa que precipitou, ele chama de precipitado, não é muito o correto não, mas tudo bem. A massa que foi para o fundo, ela é a massa total menos a massa que é possível solubilizar. Então, a massa que foi para o fundo, ela é, qual é a massa total? 223 gramas, né? Que era o que a gente tinha lá no 1 litro de solução saturada. O seu sal não evaporou, ele continua, só foi embora o solvente. Menos aquilo que é possível solubilizar. Agora, nessa condição de 700 ml, é possível solubilizar apenas 156,1 gramas. Logo, quando você fizer 223 menos 156,1, você vai achar 66,9 gramas de sulfato de cobre. Então o bizu estava aqui. O soluto não vai embora, o soluto fica, é só o solvente. Então você precisa calcular, né, quanto é possível solubilizar agora. Tudo aquilo que não for possível solubilizar, ele vai para o corpo de fundo, vai para o corpo de chão. Beleza, galera? Então a questãozinha era essa daí. Deixa o seu like, considera se inscrever. No mais, muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!